Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde para vocês, tudo bem? Vocês estavam acostumados a estar acompanhando as lives com o professor Lúcio. Hoje quem vai estar aqui com vocês sou eu, professora Anilúzia, também do CREF 12. Boa tarde, Lidiana. Já já o professor Jonato vai entrar aqui com a gente para bater um papo super legal. Espero que vocês aproveitem muito, perguntem muito, um conteúdo super legal para a gente trabalhar, que é falar sobre obesidade. Boa tarde, Fábio. Vamos lá, já já o professor Jonato vai estar entrando para a gente bater esse papo super legal. Deixa eu me apresentar de novo, eu acho que algumas pessoas já ouviram, o professor Lúcio hoje não vai estar, quem vai estar com vocês sou eu, sou a professora Anilúzia, primeira vice-presidente do CREF 12. Olha aí, professor Jonato chegou, vamos lá. Deixa eu ver se ele conseguiu entrar. Professora, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem, professor? Boa tarde, obrigado pelo convite. Um prazer estar aí com vocês do CREF 12. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Assim, inicialmente agradecer mesmo em nome do CREF 12, em nome de todos os profissionais aqui do estado de Pernambuco, né? Nós vamos ter essa oportunidade desse bate-papo maravilhoso, né? E é uma honra poder estar com o senhor aqui hoje, né? Então vamos lá, um tema ótimo para ser trabalhado, que a gente precisa de muito conhecimento, né? Para falarmos sobre obesidade. E, inicialmente, eu vou pedir para o senhor se apresentar, professor, falar um pouco de quem é o professor Jonato, esse fera aí da educação física do nosso país. Fique à vontade. Tá, bom, pessoal, quem está assistindo a live, vamos devagar em relação a essas questões políticas, se vai liberar ou não vai. A live não é para isso, tá bom, pessoal? Aí depois vocês Isso, podem entrar em contato. Não vamos comentar sobre isso, que agora não é o momento. Eu sei que é importante para todo mundo, mas vamos ao ponto, né? Por favor, tá bom? verdade. Bom, hoje eu sou professor aqui da Universidade Católica de Brasília. Aqui tem o programa de mestrado e doutorado em Educação Física e também o programa de mestrado e doutorado em Gerontologia. Eu estou nesses dois programas, né? O Uhum. Bruno, inclusive, veio... Fernando, não é o momento porque a live não é sobre isso, beleza? Aí vocês acessam o site do CREF para solucionar essas questões, converso com o pessoal. É isso que eu quis dizer, tá bom? Então, estou aqui na universidade, tem 10 anos, a gente faz aqui pesquisa com... Uma das áreas é o treinamento de força com idosos, isso envolve, obviamente, idosos que também têm obesidade, sobrepeso, doenças metabólicas, doenças renais, e a gente também tem a linha que fazemos aqui o trabalho com os fisiculturistas. Na verdade, Certo. é bem interessante hoje porque eu tenho muitos alunos de mestrado e doutorado que são fisiculturistas ou foram fisiculturistas. E aí a gente acabou criando hoje uma linha diferente aqui, é engraçado, você chega no programa de mestrado, de doutorado aqui, o pessoal olha uns caras fortes, fala, o que esses caras estão fazendo aqui? Não, eles estão fazendo mestrado e doutorado. Então eu fico muito feliz de poder também contribuir nessa área do pessoal do próprio bodybuilding, que agora está vindo para a educação física para fazer o seu mestrado e o doutorado. Então é uma outra área que também a gente acaba trabalhando com emagrecimento, né? Porque Verdade. é um, é um tipo de emagrecimento específico para quem vai competir, que é muito mais agressivo e um pouco diferente do emagrecimento que a gente pode abordar em relação à redução de peso pensando na saúde, né? Não só redução do peso, mas redução do percentual de gordura. A gente pode Isso. abordar esses assuntos. Para o pessoal que está assistindo, quando vocês quiserem acessar o currículo dos professores, que vocês estão assim assistindo uma live ou querem observar o que o professor faz, vou dar uma recomendação bem rápida e simples aqui, ó. Vou virar a tela da live para vocês. Acessem aqui, ó, esse site chamado ResearchGate, tá bom?
No ResearchGate, ou até pelo nome do professor no Google, vocês conseguem acessar o currículo do professor, o que ele faz. Inclusive, pelo ResearchGate, pessoal, vocês têm acesso a vários artigos que vocês não vão precisar pagar. Alguns deles, se vocês fossem acessar por outras plataformas, vocês teriam que pagar, e eles estão disponíveis aí no ResearchGate para vocês. Aí vocês podem olhar lá mais detalhes de currículo de cada professor, como vocês quiserem saber. Joia. Fica a dica aí, pessoal, preste atenção. Vamos lá. Legal, é porque às vezes o pessoal, a gente está na live, o pessoal sempre pergunta depois, professor, aquele artigo que você abordou, né, como é que eu acesso e tal? Muitas vezes eu envio os artigos para o pessoal que me pede. Eric, chama ResearchGate, tá? Eu vou colocar a foto aqui mais uma vez, porque realmente às vezes vai muito rápido, né? Se quiser dar um print aí, ó, tá? ResearchGate, beleza? É assim, falando de uma maneira mais caricata, é o Facebook dos nerds, tá bom? Aí lá você tem as informações dos pesquisadores. Bom, então, o assunto obesidade, ele é um assunto difícil de lidar quando a gente pensa só na educação física, porque existe uma interpretação falsa de que eu vou iniciar um programa de exercícios e vou emagrecer. E essa condição é uma condição que ela não é literalmente associada à prática de exercício. Ela pode ocorrer com a prática de exercício. Só que vocês já devem ter percebido que a população como um todo, inclusive as pessoas com sobrepeso e obesidade, elas em primeira mão geram essa expectativa. Agora que eu estou fazendo exercício, eu vou emagrecer. Bom, é automaticamente associada à estética, né? Infelizmente. Exatamente. Perfeito. E é uma coisa assim que para que ela ocorra, primeiro, para que o emagrecimento ocorra, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, incluindo profissionais de educação física. No entanto, para a parte estética, ainda pior, em relação à questão de desenvolver a estética para competição, se não tiver a dieta envolvida, é impossível. Hoje você não tem um atleta que vai competir em alto nível que não vai seguir uma dieta muito rigorosa. Isso no fisiculturismo, né? Esporte específico que a estética manda. Então, professora, para começar, eu acho que a gente tem que se atentar ao seguinte. Para não parecer que exercício não tem efeito, ou que a gente vai falar que o exercício não emagrece, eu queria mostrar um artigo muito interessante, uma das maiores revistas de medicina do mundo, né? Falando como a capacidade de realizar exercício é importante para evitar a mortalidade. Que também é muito interessante analisar nesse prisma, porque aqui eles fizeram um acompanhamento de 14 anos. Então, é um estudo muito bem feito. Eles observaram que as pessoas que possuíam maior gasto energético, faziam exercício com maior gasto energético, são as pessoas que tinham melhor sobrevivência. Aqueles que praticavam menos exercício ou tinham um nível inferior de atividade física eram aqueles que tinham um maior percentual de mortalidade. Quando a gente analisa isso individualmente, a gente pode ver diversos casos especificamente. Vamos pegar aqui hipertensos. Ó. Se eu pego o cara que é hipertenso, que ele é sedentário, a gente vai ver que o risco de morrer dele é muito mais alto, mais do que o dobro do que o cara que é hipertenso, porém faz exercício. Então essa é uma curiosidade bem interessante. Às vezes você já pega o cliente no quadro hipertensivo crônico, não tem como mudar a condição de hipertensão, mas pode melhorar a saúde dele se ele fizer exercício. Se eu pegar aqui um outro quadro bem comum na população, fumantes, né? Olha só, professor. Fumantes que não fazem exercício também têm muito mais mortalidade do que fumantes que praticam exercício regularmente. Professor, mas eu não quero que o meu aluno fume. Eu também não quero, mas nem sempre a gente pode controlar isso. E no caso da obesidade, olha que legal. Pessoas com IMC acima de 30 têm um risco de mortalidade muito superior às pessoas com IMC acima de 30 que fazem exercício. E aí é onde eu queria chegar. Olha, pessoal, nosso assunto é emagrecimento. Porém, deixar bem claro que o exercício, independente de você reduzir o percentual de gordura, independente de você reduzir o peso, ele é preventivo em vários aspectos. Mesmo que o sujeito continue obeso, não que a gente queira isso, mas se ele continuar, só o fato dele praticar exercício já diminui o risco de mortalidade. Então, esse é um ponto fundamental para se pensar. Porque quando eu começar a falar de emagrecimento, a maior parte das pessoas vai perguntar se eu sou a favor ou contra o exercício. Não é uma questão de ser a favor ou contra. A gente hoje, professora, a gente vive um mundo
da rede social que ele é extremamente perigoso. Na área da educação física, nós temos aproveitadores e temos pessoas também com uma ética muito deturpada, a ponto de pegar imagens de colegas, fotos de colegas, projetar isso em rede social. Numa área em que a gente quer união, que a gente quer fortalecimento, isso é totalmente inaceitável. Então, a gente precisa usar lives como essa para tentar dar um pouco de formação para as pessoas. Informação está cheio. Agora, a gente precisa tomar um certo cuidado em como a gente recebe tudo isso, como que a gente interpreta, né? Então, o exercício, sim, ele aumenta o gasto energético, ele promove modificações, assim, estruturais na composição corporal, mas para você conseguir que esse tipo de resultado aconteça, a gente tem que entender que a perda de peso é um processo extremamente dificultoso. Primeira coisa, quando uma pessoa começa a entrar num programa para redução de peso, muitas querem fazer restrição calórica severa. Não é incomum hoje você pegar uma pessoa que entra na academia e perguntar se pode fazer jejum, perguntar se vai cortar carboidrato, esse tipo de coisa. E o que acontece quando você faz uma restrição calórica severa? De fato, o peso reduz muito, professor. Por exemplo, nós temos dados que você pode chegar a ter redução de peso de até na ordem de 15 a 20 quilos no mês. É um absurdo, mas você pode ter. Numa pessoa que começa a cortar vários alimentos da sua dieta e começa a fazer atividade física. Qual que é um problema bem comum nessa situação? A perda de peso rápido, que é um assunto para a gente abordar aqui, ela não está vinculada diretamente à redução da gordura corporal. Isso te cria um problema. O que é redução de peso rápido? As situações em que as pessoas já devem ter se deparado com isso. Lutadores que baixam 15 quilos 2 semanas antes da luta. Fisiculturistas que baixam 10, 12 quilos 1, 2 semanas antes da competição. Para esses caras, você está falando de alto desempenho, de rendimento e de competição. É uma coisa normal, apesar de hoje estar sendo mais controlada, né? Mas é uma coisa normal. Agora, uma pessoa que não é atleta, que está na academia para a saúde, buscar esse tipo de resultado é extremamente inconveniente pelo fato de que, primeiro, se em um mês você reduziu 15 quilos, se eu fosse fazer um cálculo percentual para vocês, eu diria que a redução máxima de gordura não passaria de 4 quilos. Então, daí você vai me perguntar, olha, isso eu estou falando no máximo, viu? Máximo. Aí você vai me perguntar assim, mas de onde veio essa redução de peso então? Bom, as fontes principais iniciais redução da ingestão de sódio, por isso uma redução importante dos conteúdos de água, né? Outra questão muito importante, conteúdo de glicogênio muscular e hepático reduz bastante nessas primeiras semanas, o corpo fica muito sensível ao corte de carboidrato, e por isso o peso reduz muito rápido na balança, né? Uma das grandes problemáticas que isso cria, professora, é que quando você perde peso muito rápido, certos hormônios que têm a ver com o nosso metabolismo, eles são reduzidos. Vou dar alguns exemplos. Restrição calórica reduz testosterona, reduz estradiol, reduz T3 e T4, que são os hormônios tireoidianos. Quando você começa a ter redução desses hormônios, a tua taxa metabólica, de fato, vai começar a cair bastante. Qual que é o problema? Você reduziu 20 quilos, você tem uma fome extremamente aumentada e um metabolismo ineficaz. Então, nessa situação, se você voltar a comer só o que você comia antes, não mais, só o que você comia antes, você vai ganhar mais peso do que você tinha antes. E por que você vai ganhar mais peso do que você tinha antes? Por essa condição que eu vou mostrar aqui na figura. Ó. É bem fácil de entender. Olha, vamos ver aqui. Ó. O sujeito está aqui, né? Emagreceu rápido, fez muita restrição calórica. Então eu tenho uma redução do gasto energético para aquela mesma pessoa, para esse novo peso. Porém, a minha fome está muito mais alta. Enquanto a minha fome estava nessa linha aqui, agora a fome está triplicada. Quando eu chego aqui, eu vou voltar a comer. Quando a minha fome voltar a estabilizar e o meu gasto energético voltar ao que ele era antes, eu já tenho mais peso do que eu tinha nessa condição aqui. Tem um cara fantástico nessa live, que é o Eduardo, meu amigo Reis, nutricionista. Ele falou da relação entre leptina e grelina também. Quando o sujeito come muito pouco,
o esvaziamento gástrico é muito rápido, a gente produz muita grelina, sente muita fome. Então, tem uma série de hormônios e condições que vão descompensar nessa situação de perda de peso rápido. Para finalizar essa primeira introdução, eu queria citar um estudo bem simples e rápido, que não envolveu exercício nesse caso. Eles pegaram pessoas e submeteram a 3 meses de restrição calórica, coisa que nossos parentes fazem, né? Você vai naquele churrasco de família, tá todo mundo falando assim, entrei numa dieta agora, só tô comendo ovo, ou coisa do tipo, né? Bom, aí eles pegaram esses 3 meses e avaliaram essas pessoas, e aí eles perderam, um grupo perdeu bastante peso e perdeu um pouco de massa magra. E um outro grupo perdeu bastante peso e mais massa magra. Apesar da perda de peso ter sido parecida entre os dois grupos, teve um grupo que perdeu mais massa magra, certo? Uhum. Quando passou esse período de 3 meses, eles deixaram as pessoas mais 3 meses comendo à vontade. Ad libitum, né? Bom, sem que isso fosse falado para as pessoas, ao final dos 3 meses, quando eles foram comparar a ingestão alimentar e o ganho de peso, eles perceberam uma coisa muito interessante. Quem tinha perdido mais massa muscular no período da restrição calórica foram as pessoas que mais comeram no período em que a alimentação estava livre, mais calorias e que mais ganharam gordura. E um outro detalhe muito importante, esse período de refeições livres, de dieta ad libitum, não foi suficiente para recompor a massa magra perdida naquele período de restrição calórica. Então, existe um problema muito grande nessa situação. Para a gente pensar numa redução de peso sustentável, que é o que muita gente já comentou aí nos comentários, a gente deveria pensar em algo perto de meio quilo a 2 quilos por semana. No final de um mês, isso daria 2 quilos até 8. Só que, lembrando que no início, tudo isso está muito mais sensível, porque você pode comer muito sódio, pode só trocar os alimentos que o peso já vai descer. Mas uma redução de peso gradual como essa, ela vai estar mais associada à redução do percentual de gordura em longo prazo. De modo que você não vai precisar cortar tanto as calorias e vai conseguir ter uma dieta mais sustentável. Quando eu restringo muito as calorias, eu realmente reduzo muito rápido o peso, mas isso não é sustentável lá na frente. Então, tem 2 perguntas que sempre me fazem nos cursos. O que emagrece mais nos primeiros meses, dieta ou exercício? Pessoal, desculpa, infinitamente dieta, tá? Só para deixar bem claro. Só quando vocês pensam muito em redução do peso, tá? Então, nos 3 primeiros meses, se você pegar um cara que só faz restrição calórica e um cara que só faz exercício, mas não faz restrição calórica, o peso do cara que faz restrição calórica vai cair muito mais rápido. Beleza. Professor, tá bom, mas você não vai defender o exercício? Vou. Se ele perde 10, 12 quilos, lá na frente, qual é o problema? Ele restringiu tanto as calorias, mas a taxa metabólica dele caiu tanto, que ele não consegue mais reduzir o peso comendo nada. Então, ele é o desequilíbrio metabólico, né? Que aí interfere totalmente. Perfeito. Ele entra num estado que a gente chama estado de resistência à dieta. Então, independente do grau de restrição calórica que ele coloca, ele não consegue mais baixar o peso. Numa situação como essa, a única forma de ter redução de peso ao longo do tempo é fazendo exercício. Então, a dieta, ela tem um efeito muito mais imediato, mas a dieta no futuro, sem exercício, ela vai perder o seu efeito. Então, é uma coisa realmente muito relevante de se pensar. Então, eu nunca vou tirar de um programa de emagrecimento a questão do exercício físico. Mas precisa ficar claro que o exercício físico sozinho tem um efeito muito limitado. E que cortar calorias, simplesmente, não vai funcionar sempre a vida toda. Eu vou ter uma estagnação rápida. E isso está muito associado à desistência. As pessoas que passam a fazer dietas muito restritivas, elas estão olhando para você e dizendo assim, já já eu desisto. Porque eu quero perder peso muito rápido e depois eu não quero que isso vire um estilo de vida. Infelizmente, a gente tem em redes sociais vendas de protocolos, né? Protocolos mais intensos, ou de X forma, ou a musculação circuitada, ou X ou assado, queima mais calorias, queima mais gordura. Bom, se fazer o exercício que queima mais gordura durante a sua prática fosse o segredo do emagrecimento, gente, a gente ia ter um monte de pessoas que não iam ser mais obesas.
Verdade. Infelizmente, existe essa interpretação equivocada do quê? De que queimar mais gordura durante o exercício ou gastar mais calorias durante o exercício é exatamente o que vai te fazer emagrecer. Primeira coisa, emagrecimento é um processo crônico. Ele não tem a ver com, único e exclusivamente, com o gasto energético que você tem durante o treino. O gasto energético aumentado pode ajudar? Pode ajudar. Mas ele é um fator muito limitado quando você compara as 24 horas do sujeito. A visão do profissional de educação física tem que ser assim: cara, o cara passa aqui meia hora, uma hora comigo. Nas outras 23 horas que ele passa fora da academia, é que eu vou conseguir fazer com que ele emagreça. Então, hoje, a atuação integrada do nutricionista, com o profissional de educação física, e até se for uma pessoa com distúrbios metabólicos, o médico, é fundamental para o sucesso dos programas. Porque E um o bom próprio nutricionista, psicólogo também, né, professor? O sem acompanhamento dúvida, psicológico, porque assim, muito se esquece de tratar a obesidade como doença, né? E esse né? processo de integração multiprofissional, ele é importante exatamente por esse contexto, que aí naquele momento em que ele não está fazendo a atividade o exercício, né, físico já sistematizado, quem é que vai estar por trás, dando esse suporte, né? Porque aí a cabeça do obeso daqui a um mês eu paro. Infelizmente, isso é muito Sim. complexo. É exatamente isso. Na live que eu fiz para o outro CREF, lá de Ceará, eu falei muito dessas questões, das questões psicofisiológicas, né? Metabolismo da dopamina e uma série de outros fatores que afetam a aderência do obeso, não só ao exercício, mas também a aderência do obeso à dieta. Porque eu Uhum. acho que as pessoas precisam se tocar que toda pessoa que é obesa sabe que fazer exercício e dieta emagrece. Agora, Sim. ter conhecimento de que isso ocorre não significa ter aderência a esse protocolo. Uma coisa que o profissional tem que entender é como é o ambiente da pessoa fora da academia. O Sim. ambiente fora da academia ele tende a ser obesogênico. Não é à toa que essa pessoa é obesa. Ela tem um ambiente que favorece, ela tem alimentos que estão na casa dela, ela tem a família dela, que em geral Exatamente. também se alimenta muito mal, né? E você não Uhum. vai mudar isso de uma maneira assim, sozinho você não vai conseguir mudar isso. Não é à toa que hoje as técnicas de psicologia, psiquiatria, coaching estão sendo tanto utilizadas na pessoa que tem obesidade. Porque, na verdade, nós temos um shift no sistema nervoso central, né? Uma troca. Áreas diferentes do cérebro podem dar iniciação à fome. Um exemplo que eu dou é que no obeso você tem muita ativação do sistema límbico, que é um sistema Uhum. associado às nossas emoções. Quando a sua Isso. fome é comandada pelas suas emoções, você tem um cara viciado e doente. Então, se a gente não encarar o sujeito com essa condição, imaginando que ele não faz exercício porque ele é preguiçoso, imaginando que ele foge à dieta Exatamente. porque nós temos um problema sério. Então, Bem, essa primeira parte, assim, que era mais uma introdução para as pessoas entenderem a diferença entre perda de uhum. peso rápido, emagrecimento sustentável, dieta sustentável. Se a professora quiser colocar algum comentário ou que eu responda Tem, alguma pergunta, tem alguns comentários aqui. Tem uma tá. pergunta, por que... Deixa eu ver aqui. Cadê a pergunta? Ah, aqui. Dieta com alto valor proteico ajuda a saciar a fome? E aí depois tem outros comentários, se o senhor quiser responder. Sim, sim. Uma coisa muito importante é que a gente consegue encontrar em obeso desnutrição proteica, gente. Vocês podem não acreditar, mas existe. Tá? Então o cara é obeso, come um superávit, tem um superávit calórico, mas tem um déficit na ingestão proteica. Bom, Uhum. eu não quero colocar aqui de maneira equivocada que a proteína é a salvação da vida, mas uma coisa é fato. Para o obeso emagrecer com qualidade, ele precisa ter uma distribuição adequada das proteínas na sua dieta, por duas razões. Sim, várias fontes de proteína deixam a digestão mais lenta e fazem a sua saciedade permanecer por mais tempo, tá? E também são termogênicas. A proteína tem um efeito termogênico interessante no nosso sistema fisiológico. Agora, obviamente, a gente tem que pensar que as proteínas têm diferentes fontes e diferentes tempos de digestão. Eu não quero, assim, passar em cima da informação dos meus amigos nutricionistas, mas é só para deixar claro. Por exemplo, você quer ingerir uma proteína com um teor muito baixo de gordura, como é a tilápia, legal, só que 30 minutos depois você já vai estar com fome, que a digestibilidade da tilápia também é muito rápida. Então, aí, só para deixar bem claro,
quem é que cabe a quem essas estratégias nutricionais para dar saciedade, para diminuir a fome? É o nutricionista. Ele tem que montar, e vai montar a sua dieta pensando nessas estratégias. Eu vou dar um exemplo para vocês pessoal. Quando eu vou competir como fisiculturista, como atleta, nas semanas finais de preparação, a gente começa a ingerir mais tilápia e começa a diminuir a ingestão de algumas outras fontes de carne. Então, eu posso dizer para vocês, de caso pensado, que certamente, mesmo sendo proteína, eu ainda fico com muita fome, porque eu estou em condições de restrição calórica, tá? Então, assim, eu não quero explicar de uma forma muito geral, sem dar o devido detalhamento, para as pessoas também não entenderem de maneira equivocada. Mas, com certeza, se ocorrer uma distribuição adequada das proteínas na dieta, isso vai ajudar bastante o obeso, inclusive, no caso da restrição calórica, a não perder massa muscular, que também é um outro fator a ser considerado. Pois é. Pois é. Tem outros comentários aqui. Tem do Felipe Glaucon. Ele colocou: perde-se o efeito da redução de gordura, até porque o próprio corpo não vai eliminar tanta gordura por questões de defesa. E logo vai fazer com que a massa magra seja o combustível a ser utilizado pela queima. Tem outros. Quer comentar esse ou eu posso ir? Sim, posso comentar. Olha, é um comentário interessante, mas é o seguinte, a gente dificilmente acessa proteínas musculares, tá, pessoal, para fazer metabolismo. Isso é uma coisa muito, muito difícil, assim, sabe? Olha, você tem que ter uma dieta muito esculhambada para você conseguir perder massa muscular numa situação como essa. Então, mesmo em condições de restrição calórica, se o aporte proteico estiver adequado, dificilmente você vai ter perda severa de massa muscular e muito menos utilização de proteínas musculares como fonte de energia. Agora, uma condição que foi colocada aqui, que é extremamente relevante, sim, os ajustes metabólicos que a gente tem com a perda de peso. Não é que a gente passa a usar mais proteína do que gordura. O fato é que a gente começa a gastar menos para fazer as mesmas atividades. Termogênese adaptativa. Tem uma termogênese adaptativa ao exercício, tem uma termogênese adaptativa à tua redução de peso, a redução das funções metabólicas até das suas vísceras, coração, fígado e todos eles. Então, tudo isso somado faz o seu organismo ficar mais econômico de fato. Para entender bem como foi feita a colocação aí, é mais ou menos como se você estivesse no deserto e você tivesse vários dias sem se alimentar, passando fome. Para que o teu corpo, para que você sobreviva, o teu corpo vai entrar em um sistema de economia de energia, que é natural. E é isso que acontece quando a gente tem restrição calórica muito severa. Tá? Então é aí que vai ficar mais difícil no futuro sustentar a dieta e perder peso, principalmente pensando em gordura. Isso é um fato. Tem outra do Ítalo, Bruno. É possível emagrecer com musculação igualmente ao treino aeróbico, mesmo com diferentes mecanismos? Sim, é possível. Totalmente possível. Na verdade, a gente tem vários estudos, eu vou aproveitar essa pergunta e vou mostrar um, que mostram que se a dieta estiver controlada, se você estiver em restrição calórica, musculação, aeróbio ou combinado juntos, assim, cada um fazendo um tipo de intervenção, vão dar praticamente o mesmo efeito no quesito emagrecimento, redução do percentual de gordura. Eu ia mostrar um outro artigo antes, mas eu vou aproveitar essa pergunta que ela é muito interessante, porque essa é uma dúvida, né? As pessoas acreditam, bom, eu tenho que fazer então mais exercício que queima gordura, porque isso vai me fazer emagrecer mais. Bom, não é bem assim. E aí eu quero mostrar esse estudo que, na minha opinião, talvez seja aí um dos mais completos, né? Quando se pensa em restrição calórica e exercício, eu acho que é um dos estudos. Então, vamos dar uma olhadinha. Mudanças no peso corporal, tá? E na composição corporal em sujeitos obesos, submetidos, não esqueçam desse detalhe, submetidos a uma dieta hipocalórica, ou seja, uma restrição calórica, mais diferentes tipos de protocolos de exercício. Então, bom, aqui a gente tem tudo que vocês me perguntaram, né? A gente tem 96 obesos sedentários que foram divididos em 4 grupos. Então, você tem aí pessoas que vão fazer só musculação,
vão treinar 3 vezes na semana, só musculação. Pessoas que vão fazer só o exercício aeróbio, também 3 vezes na semana. E pessoas que vão fazer o combinado, meia hora de cada. Os outros 2 também em torno de 1 hora. E um grupo que só faz a dieta. Então você tem 4 grupos, todo mundo fazendo dieta restritiva, igual, tá? Só que você tem 3 grupos fazendo os protocolos de treino. Um só faz força, outro só faz aeróbio, outro faz exercício combinado, ok? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa na redução total de peso, se eu pego o grupo só musculação, a redução chegou a 9,2, de 96 para 87 quilos. Uma redução muito boa em apenas 3 meses. Verdade. No grupo só aeróbio, 10,5, muito parecido, não teve diferença significativa. No grupo combinado, 9,8. E no grupo só dieta, 9,6. Na verdade, por incrível que pareça aqui, com a dieta restritiva, nesses obesos, não teve diferença na redução do peso, tá? Bom, vamos para a circunferência da cintura. Olha os valores na sequência. 8,8, só musculação. 9,8, só aeróbio. Combinado, 8,3, só dieta, 9,2 centímetros. Novamente, sem diferenças, independente se fez musculação, aeróbio, combinado ou só dieta. Bom, agora a redução do percentual de gordura. Olha como era alto o percentual de gordura desses caras, gente. Ó, 41%, 42%. É um cara com uma obesidade já num grau muito elevado. Então, novamente, ó, redução de 5,2, redução de 5,3, redução de 4,8 e 4,89. Musculação sozinha, aeróbio sozinho, combinado e dieta sozinho. E o mais assustador agora, que isso vai responder várias perguntas que vocês me fizeram aqui, massa magra. Olha só, musculação 4,9 o ganho, endurance 4,9, combinado 4,5 e só dieta 4,5. Aí eu quero chegar nesse assunto. Você vai chegar para mim e falar assim, professor, mas como que o cara que fez só dieta ainda conseguiu ganhar massa magra nesse período, com essa redução toda de peso e de percentual de gordura? Pessoal, é o que eu falei, porque teve apesar de ser restrição calórica, teve um ajuste na distribuição do macronutriente. E aí, quando o cara come proteína deficitária e passa a comer a proteína mínima que ele precisaria, ele pode, às vezes, num período inicial como esse aqui, até ter ganho de massa magra. Agora, vamos pontuar. Se o aeróbio fosse, então, entre aspas, o exercício que estaria mais queimando gordura durante a sua prática, ele deveria ter sido o exercício que a pessoa teria emagrecido mais. Mas isso não ocorre. Então, ocorreu por muitos anos a seguinte confusão. O protocolo que mais queima gordura durante o exercício é o protocolo que mais emagrece. Não, de forma nenhuma. Novamente, por que isso não acontece? Porque nas 23 horas fora do exercício, a gente usa predominante a gordura como fonte de energia. E a dieta estando controlada, é aí que nós vamos baixar os nossos estoques. Existe uma preocupação muito descompensada com encontrar o protocolo que queima a gordura durante o exercício. Por favor, pessoal, vocês que estão assistindo essa live, tira isso da cabeça, tá? Agora, Jonato, faz um resumo, mesmo não mostrando os artigos, de qual é a importância da musculação nesse processo. Bom, com a continuidade da dieta restritiva, a musculação evita bastante a redução da massa muscular, que é uma coisa que já pode estar reduzida nesse obeso, por ser sedentário e outros fatores, por estar inflamado. Então, a musculação dentro dos programas de emagrecimento, ela é fundamental. Que assim, pense comigo, uma pessoa que é destreinada, que vai começar a fazer exercício, fora o emagrecimento, ela também tem que estar preocupada com ganho de força, ela também tem que estar preocupada com a melhora do VO2, da capacidade cardiorrespiratória. Então, se você somar tudo isso num programa completo de exercícios, na minha humilde opinião, para uma pessoa que vai treinar 2, 3 vezes por semana, que é a maior parte dessa galera que vai começar na academia, programas combinados, com musculação e cardiorrespiratório. Mas é bom ter a noção de que, mesmo que eu fizesse só musculação, porém com restrição calórica, eu conseguiria a mesma redução de peso, sem dúvida nenhuma, não há nenhuma dúvida sobre isso, tá? A questão
a questão das diferenças de resultado, que vocês podem ver em alguns estudos, ou mesmo nos alunos de vocês, ela está pautada muito nesse problema da dieta, da falta de um controle dietético. Tem muitos estudos com que não apresentam um controle dietético adequado. E também tem muito essa questão do aluno que está na academia não respeitar a dieta. Então, pessoal, você pode ir para a academia e fazer o protocolo mais vigoroso que tem, pulando de caixote, fazendo o diabo que você quiser fazer. Se você sair da academia e descontrolar suas refeições, você não vai perder peso. Você vai melhorar a sua saúde. Isso você não vai deixar de ter. Agora, você não vai perder peso, você não vai reduzir o percentual de gordura. É uma coisa real. Eu não vou mentir para vocês. É isso. É verdade, mas é verdade. Nesse sentido, é pura verdade. A gente vê os ganhos metabólicos, que vai existir um equilíbrio, ganhos dos condicionamentos cardiorrespiratórios, condicionamento de força, mas em compensação, o peso vai ficar naquela meio que estabilizado. E aí, a dificuldade, né, dessa associação, ela tem que ser perfeita. E, infelizmente, muitas pessoas não entendem, o aluno não entende, e muitas vezes o profissional, ele não consegue passar isso da forma mais correta. Né? E aí vem a necessidade desse acompanhamento integrado para que também, assim, se tenha uma efetividade e um resultado mais positivo nesse contexto. Eu acho que essa coisa do explicar, ela é fundamental, assim, para a gente saber, deixar claro para o cliente onde ele está indo com isso, né? Tem professor que o cara começa a fazer personal, ele promete que o aluno vai emagrecer sem poder fazer essa promessa. Aí que eu vejo que é o marketing negativo, porque o marketing ele precisa existir, mas o marketing negativo em que você faz uma propaganda, mas não entrega esse produto, é um marketing enganoso. Então, é melhor você de cara falar para o teu cliente que ele vai obter diversos benefícios com o exercício, mas não vai emagrecer, do que prometer para ele uma coisa que não vai acontecer. A gente tem que jogar limpo. A gente não precisa impor nada, mas precisamos jogar limpo. Uma outra pergunta, professora, que é muito comum para mim nos cursos e nas palestras por aí, é a questão se a musculação antes do aeróbio queima mais gordura, ou vice-versa, né? Existe uma teoria de que como a musculação usa boa parte, né, do metabolismo do glicogênio, a TPCP, você entraria para o aeróbio com menos glicogênio e, por isso, em tese, você utilizaria mais gordura durante o aeróbio, se fizesse a musculação antes. Aí eu vou mostrar para vocês um artigo, tem vários outros, né? Mas como é uma live rápida, não tem como revisar toda a literatura aqui. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer, tá? Então, eu vou mostrar aqui um estudo bem legal, bem completo, publicado numa revista de muito respeito aí na área. Vamos lá. É esse aqui, ó. Efeito do exercício de força precedendo o aeróbio sobre o metabolismo. Então, qual é o protocolo do estudo? Muito simples. Vocês têm um grupo que faz... esse grupo ele vai fazer só o aeróbio, certo? Ou ele faria a musculação mais leve e 5 minutos depois o aeróbio, ou a musculação quase até a falha, perto da falha, e 5 minutos depois o aeróbio. Claro, isso aqui tudo é sorteio, a pessoa faz todos esses protocolos com diferença de 7 dias entre eles. Mas, enfim, o controle é você fazer só o aeróbio, para avaliar a queima de gordura, gasto energético. Depois tem um protocolo em que a musculação não é feita até a falha, e depois vem o aeróbio. E tem um protocolo em que a musculação é feita bem perto da falha, e depois é feito o aeróbio. Bom, vamos tentar desanimar um pouquinho o povo. Vai lá. Vamos pegar aqui os homens e aqui as meninas. Bom, gasto energético, caloria minuto. Só o aeróbio, 8,6 calorias por minuto. Musculação, mais ou menos, e o aeróbio depois, 9,4. E musculação pesada e o aeróbio depois, 9,5. Não deu diferença nos homens para o gasto energético. Porém, olha aqui, ó. Queima de gordura em gramas por minuto. 0,24, 0,31 e 0,41. Então, quando a musculação foi feita com maior intensidade e 5 minutos depois foi feito o aeróbio, sim, aumentou a queima de gordura. Então, isso não é uma viagem. Isso ocorre, de fato, tem outros estudos mostrando o mesmo comportamento. Se a gente pegar nas meninas, ó, gasto 6 calorias minuto, 6,13 e 6,59.
o gasto energético foi superior quando a musculação pesada foi feita antes do aeróbio. E a queima de gordura seguiu o mesmo padrão dos homens, ó. 0,21, 0,25 e 0,30. Então, teve maior queima de gordura quando a musculação pesada antecedeu o aeróbio. Agora, professora, eu vou mostrar como enganar bobo. Olha só. Tá vendo essa figura? Se eu olhar para o branco, ele não aparenta estar muito mais alto do que o preto? Aparenta. Aparenta, quase, praticamente o dobro, sim ou não? Sim. Então, se eu olhar lá, ó, musculação high, né, que é a pesada, feita até a falha, próximo da falha, depois o aeróbio, nossa, tá vendo? Queima muito mais gordura. Até 15 minutos do exercício. Depois disso já tá igual, ó, só que ninguém quer olhar essa parte da figura. E aí, professora, qual que é o problema? Essa galera que posta esses negócios em rede social e dá curso, eles mostram só essa figura aqui, para enganar o bobo, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos além do que os autores colocaram aqui no artigo, nós vamos fazer o seguinte, esses protocolos duraram 1 hora. A senhora tem um celular aí para fazer um cálculo? Não. Meu celular está falando com você agora, não tem. Tá. Deixa eu abrir. Olha, é o seguinte, se a gente pegar as meninas, elas queimaram mais gordura, 0,30 gramas por minuto. Se você pegar 0,30 e multiplicar por 1 hora, que foi o tempo total de exercício, você vai chegar em quantos gramas essas mulheres queimaram de gordura. Você quer que eu dê a notícia para você de quantos gramas dá? Dá 18. 18 no total, de 1 hora de treino que você fez a musculação até a falha e depois foi para o aeróbio ainda. Verdade. 18 gramas no total, tá? Eu já vou chegar nas partes mais complicadas. Aí a gente vai olhar que as meninas gastaram 6,5 calorias por minuto. Se você multiplicar esses 6,5 calorias por minuto por 1 hora, você também vai ficar triste quando você vê o resultado. Você vai perceber que as calorias totais ali, elas giram em torno de 250 calorias, 300 calorias, forçando muito a barra 300 calorias. Aí a gente poderia usar a seguinte approach, né? Tá vendo? A musculação até a falha, mais o aeróbio depois, gastou mais caloria e queimou mais gordura. Aí o sujeito termina a frase falando assim, então isso deve emagrecer mais. E eu vou terminar a frase falando assim, isso não emagrece mais. E eu vou te explicar o porquê. Porque se você fizer 3 treinos na semana, e olha que para um cara que não treina, isso aí é pesado. Vai dar 900 calorias. Porque são 300 calorias por treino, dá 900. Um McDonald's completo, com batata frita, Coca-Cola, dá 1.400 calorias. E eu posso garantir... E eu estou falando de uma refeição, eu não estou falando por dia as pessoas têm 3, 4, 5 refeições, eu estou falando de uma refeição de um dia, para matar todos os treinos que você fez. Isso. Porque esse cara que treina com você, cara, ele vai chegar para você e falar assim, ó, domingão, só no domingão eu vou comer um Mac, cara, beleza? Eu treinei todo dia. Aí para piorar, simplesmente não emagrece. Ele vai melhorar o VO2, vai ficar mais forte, vai ficar tudo aquilo que a gente falou. Mas ele não vai emagrecer. Porque o cálculo não bate. Porque as calorias que ele está gastando com o treino não estão nem perto de superar a ingestão calórica dele. Professor, mas daí tem a taxa metabólica. Eu sei que tem, mas você tem todas as outras refeições de todos os dias. Ou seja, você não vai, essa conta não vai bater. Por quê? Porque o seu aluno não conta caloria. Ele treina e depois que ele conta a série das repetições, fora da academia, ele não conta nada. Ele não pesa comida, ele não sabe quantos gramas que ele está ingerindo de cada coisa. Não tem como emagrecer desse jeito, pessoal. Você vai ter que fazer uma maratona por dia para poder emagrecer um cidadão e isso não é factível. Isso não vai rolar. Então, sabe o pior de tudo? Quando você faz a leitura desse artigo aqui, de quem que é a responsabilidade de passar a informação do jeito que eu estou passando aqui? Do professor, do pesquisador. E deveria ser responsabilidade de quem lê saber fazer a interpretação certa.
Como a gente vai considerar que tem o faixa branca, o faixa azul e o faixa preta, pode-se esperar que o faixa branca não consiga fazer essa interpretação porque ele está na faixa branca. Então, o faixa preta deveria trazer essa informação desse jeito que eu estou trazendo. Ou seja, deveria falar, olha, eu sei que o gasto energético é maior, mas se você for ver o gasto energético total, mesmo sendo maior, ainda é um gasto energético muito baixo e não há possibilidade de prometer emagrecimento em cima de um gasto energético desse. Porque se você tem 18 gramas de gordura, tem bolacha recheada que chega a ter 9 gramas de gordura por bolacha. Vocês não estão entendendo o que vocês estão falando quando vocês ficam falando por aí esse negócio de emagrecimento. Então, veja, existem várias condições para a gente falar que deveria ter a musculação, que deveria ter o cardio no processo de emagrecimento, que pode ser o HIIT, o intervalado, tudo isso, de fato. E que também, se eu buscar um protocolo que gasta mais calorias numa situação de uma pessoa que já fez o protocolo que gasta menos, talvez eu tenha algum benefício. Agora, emplacar que esse protocolo aqui é o protocolo, super protocolo para emagrecimento, é um pecado, porque não é. Então, não é porque um tipo de treino produz um maior gasto energético que ele vai emagrecer mais. Por quê? Porque mesmo ele tendo um gasto energético superior, ainda é muito baixo, perto da contagem total de calorias que nós temos. E então é uma coisa que a gente precisa ter o foco. Quando as pessoas vão ler os artigos ou vão acessar a rede social, professor, elas querem essa figura aqui, ó, do dobro. Agora, a pergunta é... O pessoal está até perguntando aí o nome do artigo, professor, depois o senhor disponibiliza aí, que acho que tem umas 3 pessoas perguntando aqui qual é o nome do artigo, título do artigo. Vamos reforçar aí, ó. Podem dar print aí, ó, pessoal. Podem dar o print do artigo aí, ó. Tá? Então, assim, é muito interessante que a gente comece a ter uma visão um pouco mais crítica em relação ao que o exercício pode fazer, porque aí o exercício tem mais chance de trazer benefício para o emagrecimento. Se a gente não colocar um peso além do que o exercício tem, talvez a gente consiga emagrecer as pessoas que estão fazendo exercício. Agora, se a gente colocar o exercício como a salvação, eu mato o meu aluno no treino, deixo ele todo quebrado e falo, agora vai. Agora vai nada, cara. Quem é sedentário e não gosta de treinar, quando faz um treino muito pancada, se ele estiver muito cansado no outro dia, vai ser a primeira desculpa para ele não voltar a treinar. E tem pessoas que ainda não entenderam isso. O que faz diferença no emagrecimento para quem é sedentário, para quem vai começar a praticar exercício, é a aderência. É ele voltar para treinar. Agora, eu que trabalho com atleta, se eu der um treino baba para um atleta, ele me xinga, ele fica puto comigo. Ele quer sentir dor, ele quer treinar pesado. São situações muito distintas. O atleta, para você ter uma ideia, nós fizemos um estudo recente agora, em que os atletas que faziam mais restrição calórica na semana eram os que davam mais feedback de prazer. Onde já se viu um negócio desse? Quer dizer, a gente tá brincando com os dados agora, porque o atleta ele tem um instinto muito diferente do praticante de exercício. E a maior parte de vocês que estão assistindo essa live, vocês não vão trabalhar com atleta, gente. Vocês vão trabalhar com o cidadão que não treina, que precisa do personal, que precisa ensinar ele o movimento. E nesse caso é por aí. Eu acho que vocês devem pensar nesse direcionamento. Agora, a partir do momento que o cara começar a gostar de exercício e já não quer mais faltar, quer treinar contigo, você pode procurar protocolos que gastam mais ou que são mais efetivos, que são mais tempo eficientes, que deixam a pessoa mais afim de treinar. Por exemplo, eu gosto muito da ideia de combinar musculação e aeróbio ao mesmo tempo. Então você vai, faz uma série na musculação, já vai, mete um aeróbio, já volta, e assim vai para o treino passar mais rápido. Então isso funciona muito bem para muitos clientes. Já você vai ter aquele cliente que prefere fazer o longão. Ele prefere ficar 40 minutos na esteira, ele prefere fazer o contínuo, pois a minha dica é, saiba identificar o perfil do seu cliente para delimitar melhor o protocolo de treino que você faz. Por exemplo, tem hoje gente que só consegue emagrecer fazendo crossfit, porque gosta do crossfit, porque se sente em casa no crossfit, porque tem metas a serem vencidas no crossfit. O que a gente precisa fazer
é pegar o que cada modalidade tem de melhor e poder oferecer isso para a pessoa que quer fazer exercício. Se mais de 50% da nossa população hoje é insuficientemente ativa, principalmente as mulheres, isso mostra que o nosso jeito de intervir com o exercício não é efetivo. Veja bem, o exercício é efetivo. O nosso jeito de intervir com o exercício não é efetivo. Tá? Porque se qualquer uma dessas falácias que as pessoas falam aí que vai funcionar com o exercício funcionasse, o percentual de praticantes de exercício teria aumentado, não diminuído. É simples. Verdade. Bom, professor, se você quiser deixar aberto para mais umas perguntas, como nós estamos aí com poucos minutos. Tem poucos minutos. Deixa eu ver assim, tem uns comentários. Alguém pediu para para focar novamente o título, mas aí daqui a pouco eu desativo os comentários e aí você coloque aí para eles poderem printar a tela, que fica melhor. Tem outra pergunta. Quer fazer agora? Agora, de novo, sem problema. Deixa eu desativar os comentários aqui, porque aí fica mais fácil. Pronto. Quem quiser printar, printa agora. Ok? E outra, depois a live também fica salva aí no Instagram do CREF. Vai ficar salva aí, vocês podem ver com calma. Deixa eu baixar aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui embaixo, sobre o EPOC que eu vi. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui, que tem muito comentário. O EPOC é significativo? Pergunta. Não. O EPOC, ele pode durar até 24 horas, tem alguns estudos mostrando isso, mas quando você vai fazer o cálculo da caloria líquida, o maior EPOC que eu já vi, que durou 2 dias, a caloria líquida desses 2 dias foi 100 calorias. Não é significativo. Uma barrinha de cereal tem 120 calorias, tá bom? Só para vocês fazerem um cálculo aí. Agora, eu treino todo dia, igual um cavalo, tenho EPOC todo dia, eu ganhei 500, 600 calorias. Mas, cara, não é a realidade da maior parte de vocês, é por isso que eu estou deixando bem claro. Então, você dá um treino lá em B7 para o teu aluno na academia, ele sai exausto, você fala, ó, cara, você vai ter um EPOC de 24 horas. Isso aí vai dar uma soma de umas 50 calorias a mais, tá? Só para avisar. Deixa eu ver aqui. Tem outros comentários com relação à adesão ao tratamento, seja a dieta ou exercício, os principais fatores que prejudicam essa adesão. Foi um comentário do Eudes Ávila. Esse comentário é fundamental, cara. Você já está pensando muito além do que só aquela caixinha fechada. Talvez essa deva ser a primeira preocupação, né? Hoje, os nutricionistas que trabalham com essa população já não fazem dieta que corta todo tipo de alimento. Eles até na entrevista tentam entender quais são os alimentos que a pessoa gosta mais para manter na dieta por um tempo. Isso. Tem um amigo nutricionista que eu tenho que ele fez o seguinte. Ele começou uma dieta, restringiu um pouco as calorias de um paciente obeso dele, mas manteve o pão de manhã. Olha só, é bem interessante essa história. E aí o cara perdeu um pouco de peso, né? No primeiro mês, segundo mês. Aí passou esse período, ele chegou pro cara e fez a seguinte pergunta: você gostou dessa perda de peso? Ele falou, putz, cara, tô me sentindo tão melhor. Dói menos meu joelho. Então, cara, tô conseguindo fazer melhor atividade física. Ele, pois é, cara. Daí agora eu queria negociar com você para ver se a gente podia substituir o pão por uma banana e um pouco de aveia no café da manhã, porque aí você vai emagrecer um pouco mais. Vou emagrecer um pouco? Pode colocar então, pô, tá na hora. Só que o que ele fez? Primeiro ele deixou aquele alimento, ele não chegou cortando tudo para o cara não entender a dieta como algo tão agressivo, tão negativo. E eu acho que em relação ao exercício é a mesma ideia. Não faça um protocolo muito agressivo para quem não gosta de se exercitar no começo, porque ela vai ter uma associação muito negativa com o exercício, de dor, de desconforto, de falta de ar, entende? Então, essa é uma coisa para se preocupar bastante, principalmente com aqueles que têm baixa aderência. Verdade. Aí, ao invés de tornar algo prazeroso, vai tornar, como é que a gente pode dizer, né? Vai ficar, o aluno, ele fica meio que sem querer seguir aquilo que foi prescrito, né? Da mesma forma, o exercício. Aquela questão de identificar o que o aluno, o que ele gosta mais,
para a partir dali preparar o treino para que não seja para ele uma tortura se exercitar, né? E aí aquilo faz com que só afasta da prática, né? Infelizmente. Perfeito, perfeito. Assim, o que eu queria deixar de mensagem para vocês é que o exercício dentro do emagrecimento é uma coisa, é um pilar dentro dos principais pilares que a gente tem no emagrecimento. E aí você tem o que a gente chama de protocolo, de volume, de intensidade. Então, lembre-se, você está dando uma energia enorme para 15, 20%, que é um pilar dos pilares do emagrecimento, vai? Por isso que às vezes você está errando, porque você está dando muita força para algo que não tem muita força, mas que você ama, que você é profissional da área, então por isso você não pode confundir uma coisa com a outra. Quem está o dia inteiro dentro de uma academia, que trabalha com educação física, ama exercício. Entenda de uma vez por todas que quem vem de fora não ama exercício. Você é que é o cara. Você é que é o cara que vai fazer a pessoa se apaixonar pelo exercício, cidadão. Mas se você não tiver a forma certa de intervir com o exercício, provavelmente, em vez de amor, ele vai desenvolver uma relação de ódio. Cuidado. Verdade. Exatamente, exatamente. Bom, então, tiveram muitos comentários, mas eu vi que muitos foram também reforçados por suas palavras, algumas perguntas já foram respondidas, né? Então, eu queria aqui deixar o nosso agradecimento, né, em nome do CREF 12, de todos os profissionais. Foi maravilhoso, assim, muito aprendizado, infelizmente pouco tempo, né? Mas eu vejo pelos comentários, eu vi que os profissionais participaram bastante. Foi muito rico, gostaria muito de agradecer por ter disponibilizado seu tempo aí para a gente e agradecer a participação de todos também. Bom, professora, eu que agradeço, contato feito pelo Bruno, né, também desde o início, pedindo para fazer essa live. Eu tenho visto, a despeito do que muita gente acha, tem CREFs que estão trabalhando muito duro, que tem gestões novas e que estão correndo atrás. E eu acho que isso tem que ser enaltecido, sabe por quê, professora? Realmente tem CREFs regionais que não fazem nada, e não adianta aqui só falar bem, mas existem CREFs que estão trabalhando, e eu vejo de fato que o CREF de Pernambuco está trabalhando, está correndo atrás. Tem outros CREFs que eu estou vendo, que eu já fiz live também, que o pessoal está tentando melhorar, está tentando correr atrás, e a gente da educação física, a gente tem essa mania de cachorro da rua, sabe? Só sabe reclamar, só sabe não sei o quê, a gente tem que melhorar um pouco o nosso ambiente. Eu queria aproveitar para divulgar, pensando que nós estamos em pandemia e não vamos ter muitos cursos ao vivo nos próximos meses, né? Quem tiver interesse, professora, nós estamos com um curso que vai acontecer esse sábado. As pessoas podem acessar o link na minha própria bio. No meu próprio Instagram tem o link para esse curso, que vai ser totalmente online. Ele vai ser feito nesse sábado, das 9 às 13, pelo Simpla, que é um sistema bem tranquilo, que os profissionais podem entrar e fazer inscrição, inclusive podem pagar até 10 vezes no cartão. A gente colocou um valor bem baixo para o curso, justamente porque a gente sabe que está um período difícil, é mais para a gente poder continuar vivo, mantendo os cursos, e que os alunos também mantenham a sanidade, né? Possam assistir um curso aí das suas casas. Então, quem tiver interesse, depois é só dar uma olhada lá no link do meu Instagram ou no próprio site do Simpla, tá bom? E do mais, só agradecer aí. Agradecer por tudo, espero que o pessoal tenha aproveitado e sigam firmes. Sigam firmes, tá bom? Sim. Muito obrigada, boa tarde, abraço, gente, até mais. Valeu. Lembrando que dia 14 às 16 horas tem o professor Felipe Lira com o tema Nutrição e Exercícios Físicos como Aliados na Pandemia. Ok? Show. Gente, até mais. Boa tarde. Obrigada, Zonato. Foi um prazer. Tchau. Tchau.